Olá, alunos. Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia e a proposta dessa aula é justamente a gente continuar as discussões sobre a violência e as suas diferentes manifestações em sociedade. Para a aula de hoje, como na aula passada já trabalhamos a ideia da violência dentro dos jogos eletrônicos, para essa semana eu trouxe a seguinte temática: a violência contra o idoso. A gente sabe que em grande escala se praticam violência contra os idosos da nossa sociedade, só que por um bom tempo isso foi, de certa forma, mantido como algo particular, ou muitas das vezes não havendo denúncia. Só que aí a gente vai ver que dentro da própria história da sociedade há o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que foi oficialmente reconhecido, né, em lei pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, após essa solicitação, né, dessa rede internacional de prevenção ao abuso de idosos, que é o INPEA, né, que estabeleceu a comemoração em junho de 2006, que representa então um dia do ano em que o mundo inteiro para e manifesta a sua oposição, né, a esses vários abusos e sofrimentos infligidos a algumas de nossas gerações mais velhas, ou seja, os nossos idosos que têm a sua importância dentro da sociedade. Ou seja, todos nós, né, vamos chegar à fase, vamos dizer assim, de idoso e queremos também ser tratados com respeito, com dignidade, né, no termo de nossas vidas aí. Então isso é bem interessante, alunos, a gente refletir que eu não faça e não pratique a violência contra nenhum membro da sociedade, quer seja criança, pré-adolescente, adolescente, adulto e muito menos o idoso. Então essa aula é para a gente refletir esses aspectos. A violência, então, contra o idoso pode ser definida como um ato único, repetido ou a falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança, né, por parte do idoso em relação aos seus familiares e que isso venha lhe causar dano ou sofrimento à pessoa, no caso idosa. É uma questão social global, ou seja, não é privilégio do Brasil a prática dessa violência contra os idosos, mas vários países e é uma questão mundial que afeta a saúde e, sobretudo, os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e que merece aí a atenção da comunidade internacional, né? No caso a ONU e esses países que se reúnem para combater e prevenir as várias manifestações da violência. Então aqui nesta aula de hoje eu vou destacar alguns tipos de violências que são muito comuns e praticadas aí às pessoas idosas. Então a mais comum é a negligência. Quando os responsáveis pelo idoso, muitas das vezes o cuidador, né, ou mesmo o parente que fica aí a cargo de cuidado dessas pessoas especiais aí, vamos dizer assim, que necessitam de total cuidado, deixam de oferecer cuidados básicos, como, por exemplo, higiene, a questão da saúde, se está doente ali, utilizar medicamentos, né, proteção contra frio ou calor. Então essas negligências, esses abandonos é considerado uma violência. O outro aspecto seria o abandono, vem em seguida, é considerado uma forma extrema de negligência. Acontece quando a ausência ou omissão dos familiares ou responsável ali, governamental ou institucional, de prestar socorro a um idoso que precise de atenção em determinado momento que ele está precisando ali. Então seria a ideia de omissão, de não assistir ali às necessidades e cuidar do idoso. Há ainda a violência física, quando é usada, no caso como o próprio nome diz, a força para obrigar os idosos a fazerem o que não desejam, ferindo, provocando dor, incapacidade ou até a morte. E a sexual, quando a pessoa idosa é incluída em atos ou jogo sexual, homo ou hetero relacional, com o objetivo de obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física e também ameaça, né, que aí recai na violência psicológica. O outro ponto também, né, dessas violências é a psicológica ou emocional. É a mais sutil das violências, como a gente já viu em outras aulas, é uma violência que ela vem muito sutilmente,
e ela é, vamos dizer assim, gradual, ela vai acontecendo aos poucos. E aí inclui comportamentos que prejudicam a autoestima, no caso do idoso, ou o bem-estar dele. Entre eles há os xingamentos, sustos, constrangimento, destruição de propriedade que são deles, né, coisas que eles têm lá dentro de casa, ou impedimento de que vejam amigos e familiares. Aquela ideia de manter ele, vamos dizer assim, em cárcere, aprisionado dentro de casa. Porque o idoso também ele quer passear, ele quer estar em contato com os seus amigos. Claro que agora vivemos num ano atípico, né, de vamos dizer assim, das pessoas ficarem mais confinadas dentro de casa por causa do Covid. Mas do contrário, todos têm direito à liberdade de passear, de encontrar amigos e mesmo familiares que moram talvez um pouco mais distante. E por último, a violência financeira ou material, que é a exploração imprópria ou ilegal dos idosos, ou o uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Seria aquela ideia de se apropriar, né, do dinheiro que eles têm, dos bens que eles acumularam ao longo da vida e que por direito é deles. Então não pode ser tirado de forma alguma, a não ser, como diz ali a literatura, com consentimento deles. Então, no Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha então nacional de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, com o objetivo de abordar medidas, né, para prevenir e identificar situações de violência, negligência, como já foi comentado, e abuso contra os idosos. Então, essas experiências e boas práticas serão compartilhadas, né, com contribuições para uma proposta de protocolo de atenção, porque isso é uma questão muito delicada e por um bom tempo aconteceu dentro da sociedade, mas de certa forma não era divulgada, não era denunciada, só com o tempo que surgiu aí várias leis de proteção ao idoso. Então, alunos, nessa semana a gente vai refletir sociologicamente esse aspecto e essa manifestação de violência que é contra os nossos idosos, que tanto colaboraram com a sociedade e que hoje em dia o que eles querem é ser tratado com carinho, afeto e respeito e ter os seus direitos garantidos. Então, até a próxima aula e muito obrigado pela atenção.